Comigo vai, eu irei e não temerei, possuirei, comigo vai, já que seguir a Jesus, levar a cruz, comigo vai, eu irei. Amém, amém. Deus abençoe a todos esta noite maravilhosa, a qual Deus nos concede estarmos juntos mais uma vez, diante do Evangelho, diante da sua palavra. Que o Espírito Santo de Deus possa vos confortar, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste por várias vezes, ou mesmo pela primeira vez. Que Deus possa sempre te dar aquela chance especial, né? Que Ele sempre gosta de dar aos seus servos, suas servas, seus filhos, o poder da salvação, da vida eterna, o poder de ser chamado também filhos e filhas de Deus, tá bom? Quem tem esse imenso prazer de nos cumprimentar é esse irmão em Cristo, irmão ministro Roberto. Sou aqui de Álvares Machado e sempre nesse horário de quarta-feira nós temos o compromisso de sempre falar um pouco da palavra do Senhor para com os irmãos. E se você deseja nos fazer uma visita, o nosso endereço de culto, de reuniões aqui em Álvares Machado, situa-se na Rua dos Alagoanos, número 15, Jardim São Francisco, aqui em Álvares Machado. E as nossas reuniões são todas as terças-feiras, às quintas e aos domingos. Terça-feira, culto de oração, como aconteceu ontem, a partir das 7 horas, 7h30 da noite. Tá bom? E hoje, nesse horário especial aqui pelo Facebook, aqui no escritório, e quinta-feira nós estaremos também na igreja, na transmissão ao vivo, talvez também pelo YouTube junto, né, com o Facebook. E domingo também nós estamos com culto público de pregação da palavra de Deus, ouvindo a mensagem, nós estaremos sempre adorando ao Senhor e contamos com a vossa presença. Um dia estar conosco, se assim desejas, para ser também abençoado juntamente conosco diante da palavra de Deus, tá bom? Nós estamos contentes porque mais um dia Deus nos permite viver e que estamos para falar do amor dele, o amor que excede todo o entendimento, o amor que de Deus em nossas vidas, né? Que Deus possa sempre dar para nós essas boas ocasiões e que nós possamos realmente usufruir dessas bênçãos, não estar perdendo tempo, mas estarmos aí realmente nos alimentando, crescendo também no conhecimento e na graça de Deus, tá bom? Que Deus possa assim sempre derramar sobre vocês as ricas bênçãos e que vocês possam ser achados também dignos de herdar a vida eterna, assim como você realmente possa receber de bom grado a voz de Deus, a palavra de Deus, o sacrifício feito por Ele através de Jesus na cruz do Calvário, e tem comprado para Deus
filhos e filhas, né? E assim estamos satisfeitos porque nós somos contados na economia de Deus. Enquanto muitos estão desdeixados por aí, ao Deus dará, mas nós, como eleitos de Deus, somos contados como a menina dos olhos de Deus, somos da sua economia. Que Deus te abençoe, que Deus prossiga falando em vossos corações, esse é o desejo do meu coração. Que o Espírito Santo de Deus derrame nesta noite as ricas bênçãos sobre vossa vida, sobre vossa casa, amém? Mas vamos pensando aqui um pouquinho sobre o povo santo, né? Hoje estamos com um tema bastante abençoado, que é necessário vos nascer de novo, e eu vou deixar o irmão Brando ler a escritura, para que assim possa tirar muitas dúvidas de alguns irmãos e irmãs. Muitas pessoas têm dificuldade na palavra de Deus, mas vamos deixar que o irmão Brando, profeta de Deus, leia para nós duas escrituras, Efésios capítulo 4, verso 11 e 16, tá? Efésios capítulo 4, versículo 11 a 16, e São João capítulo 3, verso 1 a 12. E o tema será necessário vos nascer de novo, tá bom? Nós vamos depois ouvir a partir do parágrafo 26 em diante desta tremenda e abençoada mensagem. Mas agora nós vamos ouvir mais uma faixa musical e do lado aqui o hino chamado O Povo Santo. Deus abençoe a todos no nome de Jesus Cristo. Povo santo que roda, que te ama, que te adora e sente saudade e te quer ver, minha herança, Jerusalém, 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 eu te adoro, eu te amo, te quero bem, dou minha vida Por você, Jerusalém. Sonhamos tanto com este dia, então eu canto a melodia. Estou no porto da salvação, espero Cristo recorrer meu coração. Jerusalém, 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 eu te adoro, eu te amo, te quero bem, dou minha vida por você, Jerusalém.
Amém. Graças a Deus. Então, irmãos, sabemos que Jerusalém é um lugar destinado ao povo de Deus. Mas para ir para Jerusalém, nós precisamos saber que é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito de Deus. Necessário nos é nascer de novo. Todo homem, toda mulher, todo moço, ancião, precisa nascer de novo. Agora, não é entrar no ventre da mãe e nascer novamente, não é isso que a Bíblia está dizendo. Necessário nos é nascer de novo da água e do Espírito, amém? Aqui em São João, capítulo 5, verso 7 e verso 8, diz assim, olha, porque três são que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um, amém? Então, Deus sempre tipifica assim três, manifesta, né? O mesmo ontem, hoje, eternamente e tudo mais. Então, porque três são que testificam no céu, o Pai, veja, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um. Verso 8 diz assim, e três são que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, e esses três concordam um. Isso é nascimento natural. Veja só, três a testificar na terra, mas três apenas concordam um, né? Que é da terra, né? O Espírito, a água e o sangue, né? A água, o sangue e o Espírito, né? Você sabe que vão para o bolso d'água, aí o sangue, e depois tem aí manifestação do Espírito, a partir precisa bater, dar uns tapinhas para a criança despertar, né? Então, água, sangue e Espírito, esses três concordam. Mas lá no céu são três testificam. Isso não faz Deus, eles fazem três deuses, né? Não é isso. Mas é uma palavra criatura, é o que gerou o Pai. Amém? Pai. A palavra, nós lemos, sabemos, São João capítulo 1, verso 1, que a palavra é verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo é a palavra, e a palavra diz, o Pai dizendo, haja, trindade, separadamente, mas é o mesmo Deus, manifestando a sua maneira de trabalhar. Quando eles façamos o homem, eles dizem assim, ali estava Deus, Jesus e Filho e tudo mais, o Pai, tudo falando, não. O Pai, o Criador, e a palavra criando, falando a palavra, façamos, né? Ao homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então nós entendemos que o Pai, a palavra e o Espírito, esses três são um. Não divide em três. É um só. Tem três maneiras de trabalho. Né? Então nós entendemos que é dessa maneira, mas muitos têm isso em mente, duvidosos, não sabem como fazer isso, mas Jesus mesmo falou assim, me dado todo o poder do céu e na terra. Se foi dado poder para Jesus, então esses outros dois ficou sem poder. Veja só como que Deus trabalha numa linha, é totalmente como entende. E outra coisa, irmãos, para nós entendermos o programa de Deus, nós precisamos nascer de novo. Se não nascermos de novo, nós não vamos entender. Nascer de novo não significa que você precisa apenas pegar pontos isolados da Bíblia, pontos isolados da palavra, da mensagem, e tentar nascer com parte só, um pedaço da palavra. Você precisa crer em toda a palavra. Jesus diz assim, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai, que procede da boca de Deus. Amém? Então nós entendemos que Deus sempre fez, Deus sempre vai fazer essas coisas, e o homem e a mulher precisa sempre estar atento ao que Deus faz. Não é através de conhecimento humano, não é nada que o homem tenta fazer para ganhar essas coisas. Então veja só, o Pai, Criador, a palavra, verbo, né? Nós já falamos, Espírito, vemos Gálatas 2:20, que é que Paulo diz, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isaías também falando sobre Jesus, que o Espírito de Deus é sobre mim e tal. Aí Jesus veio nos dias dele cumprindo justamente isso e leu parte do versículo, veja, de Isaías, diz assim, hoje tem se cumprido a Escritura. E o Espírito de Deus é sobre mim. Pai, a palavra e o Espírito. Os três são um. Então, nós precisamos compreender toda a maneira, a trajetória de Deus em toda dispensação. Você precisa, no mínimo, crer nessas coisas. Crer na Bíblia, porque ninguém vai dar conta de explicar isso aqui.
da maneira que é necessário. Uma pessoa tentou explicar isso para no sanatório, mas não foi pedido para nós para saber tudo e ter que falar tudo. Foi pedido para você crer. Se você puder crer, você vai ser abençoado por Deus. Agora, quando você crê em Deus, você vive a palavra. Você observa a palavra. Você quer ela na sua vida. Em pauta você quer estar com ela. Então, aí é a diferença daqueles que realmente não creem em Deus, então duvidam da palavra, pegam os pontos isolados da palavra, acham que vai para o céu por causa disso. Não, você tem que estar com toda a verdade. Amém? Toda a palavra de Deus. E é o que nós vamos ouvir aqui. Veja só, Nicodemos foi ter com Jesus de noite. Mas era necessário nascer de novo. Amém? Então, todas as promessas da Bíblia, tudo que o profeta tem dito para nós, isso aí é para nós crermos de coração, obedecer e estar fazendo a nossa passagem para o céu. Amém? É como eu falei no culto passado, que foi terça-feira, que toda a palavra de Deus, isso aqui para nós é o assídio do Senhor. A Bíblia Sagrada é o assídio do Senhor. E nós precisamos crer e obedecer o assídio do Senhor. Então, tudo que está nela deve ser cumprido em nossas vidas. O profeta, nesta era, pegou uma mensagem titulada assim, ouvindo, reconhecendo e agindo. Ouvindo e atuando sobre a palavra, né? Ouvindo, reconhecendo e atuando sobre a palavra. Não é só ouvir e deixar lá no canto e achar só para explicar isso e tá bom. Não, é ouvindo, reconhecendo e agir dentro de que foi reconhecido para você. Necessário vos é nascer de novo, através da água do Espírito de Deus. Amém? Da lavagem da água pela palavra. Deus faz isso. Deus faz isso para nós. E nós vamos ouvir aqui um pouco da mensagem a partir do parágrafo 26. É muito boa essa mensagem. Quero que o Bruno leia para nós, para que tire dúvida da mente das pessoas. E como é uma mensagem meio que evangelística, vai servir muito para as pessoas que sempre nos acompanham, as pessoas que não são crentes, e vocês precisam crer no assim diz o Senhor. Não é filiar numa igreja ou denominação, é que alguém te dá uns tapinhas nas costas, te dá as mãos de companheirismo e fala, fica aqui que nós vamos para o céu. Você está enganado. Você precisa nascer de novo da água e do Espírito de Deus. Você precisa nascer de novo através de uma rendição completa na Bíblia Sagrada, de coração, reconhecendo o verdadeiro batismo em nome de Jesus Cristo, crendo em toda a promessa de Deus, de Gênesis a Apocalipse, tá bom? Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo. Vamos lá para a mensagem e creio que vamos ser muito abençoados. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Let us turn in our Bibles this morning to Ephesians, the 4th chapter of Ephesians. And let's begin reading at the 11th verse of the 4th chapter of Ephesians. Then we're going to turn from there to John 3, 1-12. Read 2 places in the Scripture. Reading now. Lendo agora no capítulo 4 de Efésios, e versículo 11, começando. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Glória a Deus. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina,
pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. But speaking the truth in love may grow up unto Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Glória a Deus. For whom the whole body is fitly joined together and compact by that which every joint Para o qual todo o corpo é bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, fazendo o aumento do corpo, para sua edificação em amor. Now, I read that so that Agora, li isso para que lhes desse algo para estudar depois de chegarem em casa. Agora, vou ler meu texto em João 3, uma escritura muito conhecida. There was a man of the Pharisees named E Nicodemus. havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Said unto him, Rabbi, Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus answered and Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus answering, Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e de espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido de espírito é espírito. Amém. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. the wind bloweth where it listeth, O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemus answered and said unto him, How can these Nicodemos things respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Verily, verily, I say unto thee, we speak that which we do know. Na verdade, te digo que nós dizemos aquilo que sabemos e testificamos aquilo que vimos, e não percebeis o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar as celestiais? Now, Agora, Deus abençoe a sua palavra. Amém. E quero falar esta manhã sobre o tema da primeira doutrina de Jesus. A primeira doutrina de Jesus foi: necessário vos é nascer de novo. Amém. Essa foi sua primeira doutrina. now, at a way of Sunday school, so that I won't preach and horse myself up. Agora, em forma de escola dominical, para que eu não pregue e venha a ficar rouco para esta noite, tenho sentido no coração que isso é algo que parece enigmático e para as pessoas. Ouvimos tanto sobre isso o tempo todo. And I thought it would be good this morning if we just search this subject. E achei que seria bom esta manhã se estudássemos este assunto, o esclarecêssemos. E esse é o primeiro passo do necessário vos é nascer de novo. E Amém. é muito profundo. Verdade, And verdade. we find out that E nós verificamos que há tantos significados diferentes que as pessoas atribuem a isso. Quase todas as igrejas dizem que se deve nascer de novo, mas cada uma tem suas diferentes interpretações para isso, o que significa nascer de novo. I might Eu posso ir à igreja metodista esta manhã, dizem: nós cremos que se deve nascer de novo. Como vocês interpretam isso? I go to Eu vou à igreja batista e nós cremos que se deve nascer de novo. Como vocês interpretam isso? and I would go Eu fosse a cada igreja e encontraríamos, se fôssemos a todas as 900 denominações diferentes de igrejas, que haveria 900 interpretações diferentes. Verdade. see
Então, visto que há tantas interpretações diferentes, e ainda assim, sendo uma doutrina da Bíblia, tem de haver e há uma verdade em algum lugar. So, now remember, it didn't say you ought Assim, agora, lembre-se, não disse convém-vos nascer de novo, mas necessário vos é. Agora, nós, como pessoas de língua inglesa, entendemos o que a palavra necessário significa, que é absolutamente, você tem de fazer. It's a Veja, must. é uma obrigação, não lhe é conveniente, seria melhor que o fizesse, mas necessário vos é nascer de novo. Oh, if we could just take that word this morning and break it down. Se apenas pudéssemos tomar essa palavra esta manhã e analisá-la, o que ela significa, como é totalmente impossível. Então, se é tão essencial assim e tão grande assim, que é totalmente impossível entrar no reino dos céus, ou até mesmo vê-lo, até que se nasça de novo, e tantas interpretações diferentes dessa palavra, nascer de novo, devemos buscar de todo o coração para descobrir o que significa. There's not a person in here that wants to go to torment. There's nobody. Não há uma pessoa aqui que queira ir para o tormento. Não há ninguém. E vocês não dirigem centenas de milhas por estradas congeladas, gastam seu sustento, seu dinheiro, apenas para virem até a igreja aqui, bem, digamos, para apertar a mão das pessoas. Apesar de gostarem muito de fazer isso, e ouvir o pastor, e eu, e outros ministros falarem a palavra. Vocês conseguem isso onde quer que estejam, pastores, ministros, exatamente como somos servos de Cristo. Mas há algo que os atrai até aqui e a este lugar em particular. Therefore, it's the duty of we as pastors to see that this flock is. Portanto, é nosso dever como pastores cuidar para que este rebanho seja alimentado e alimentado corretamente. Porque o Deus Todo-Poderoso requererá o sangue de vocês das nossas mãos. No dia do juízo, nós responderemos por vocês. So seeing this great, tremendous. Assim, vendo esta grande e tremenda responsabilidade que foi colocada sobre nós, e que Deus nos deu pessoas que nos amam e vêm nos ouvir, então devemos gastar nosso tempo constantemente velando por suas almas. And the first little thing we see E raising quando virmos a primeira coisinha se levantando que não esteja certa, é nosso dever ir àquela pessoa, porque somos pastores, velando por aquela ovelha. If I see that sheep eating on a weed that will kill it, I better drive it away from that weed. Jerk the weed right away from it so it cannot get to it because it'll kill the sheep. And there E is se vejo aquela ovelha comendo uma erva daninha que a matará, é melhor afastá-la daquela erva daninha, arrancar a erva daninha imediatamente para que não consiga chegar a ela, porque matará a ovelha. E conhece-se que há nas regiões do oeste uma erva daninha que um animal para comer é chamada de erva da loucura. Não sei se alguém já ouviu falar disso ou não. Erva da loucura. Sim, um cavalo pode comer isso e simplesmente não se pode fazer nada com ele. Ele simplesmente se torna um fora da lei. Não se pode colocar sela nele e não se pode fazer nada com ele. Chama-se erva da loucura. E você precisa manter seus animais longe dessa erva daninha. E se isso fizer o cavalo comer alguma coisa, se um cavalo, melhor dizendo, comer algo
que o deixe nesta condição, neste espasmo. Ora, você seria um vaqueiro muito incompetente se deixasse seu cavalo comer uma erva daninha, erva da loucura. Isso mostra que você não se importa. E um verdadeiro pastor, um verdadeiro servo de Cristo, será um péssimo exemplo de Cristo se vir a ovelha comer algo que faça com que ela se afaste ou se torne uma fora da lei diante de Deus, desobediente à sua palavra, desobediente aos seus mandamentos. Não se deve fazer isso, deve-se ter muita cautela. So, this great doctrine of Jesus, it's wrote here before us in the Bible, you must be born Assim, esta grande doutrina de Jesus, que está escrita aqui perante nós na Bíblia, necessário vos é nascer de novo. Há tantas versões distintas dela, como já disse antes, que pensei esta manhã em benefício de muitos que me perguntaram o que isso significa e como poderiam se tornar um verdadeiro cristão. Então pensei em talvez abordar o assunto e apresentá-lo tão claramente quanto sei como dar a vocês. E não é em forma de sermão, é em forma de ensino de escola dominical, para que as pessoas possam entender a mensagem. Now, many interpretations of the born again, and now Agora, muitas interpretações de nascer de novo. E agora eu estou dizendo isso e sei que está sendo gravado em fita. E quero dizer isso aos pastores que talvez recebam esta fita. Suponho que talvez seja um pouco diferente do que a igreja comum ensina. Eu ensino e creio que posso provar suficientemente pela Escritura que você nasce do Espírito e então é batizado no corpo pelo Espírito Santo. Agora, muitas delas ensinam que apenas ao vir e ser reconhecido perante a congregação e assim por diante como um pecador, que você quer aceitar Cristo como Salvador pessoal, que esse é o novo nascimento. Muitas creem que o batismo em água é o novo nascimento. E algumas delas creem que você nasce da água quando é batizado na água. E há tantas versões distintas disso. Muitas delas, muitos creem que recitar um credo e crer numa doutrina de uma igreja, apenas aceitar e dizer, eu creio na Santa Igreja do fulano de tal, e creio que Deus é o Salvador do homem, e assim por diante. E a partir desse dia, eu me torno membro dessa igreja e tenho companheirismo com os cristãos. Creem que isso é nascer de novo. E ainda que o credo que recitem, não creio que poderíamos criticar isso. Alguns deles são puros e santos, alguns deles são realmente escriturísticos. Mas a Escritura não é aplicada no lugar certo. E mesmo aplicando a Escritura, creio que o novo nascimento é algo além disso. Apesar de quão boa possa ser sua intenção, eu creio algo que o novo nascimento está muito além das suas boas intenções e seus pensamentos, mentes, está além disso. Não quero dizer isso para ser sacrílego e não faço comentários depreciativos a qualquer organização da igreja, mas muito disso me faz lembrar de um judeu, um pequeno, uma piada. E não creio que se deva contar piadas no púlpito. Não é lugar para piadas.
E, portanto, para trazer essa afirmação que tenho em mente, não é como piada, mas para mostrar uma expressão do que quero dizer. that a Catholic priest one time went home on Friday with a new convert to the Catholic Church. Que certa vez um padre católico foi para casa na sexta-feira com um novo convertido à Igreja Católica. And he said, E o converso católico tinha assado presunto e ele disse: Padre, desculpe-me, lembrei-me depois que é sexta-feira. but I believe that according to our great doctrine of the church, that one time I was a Jew. Mas creio que, de acordo com nossa grande doutrina da igreja, que outrora eu era judeu e o Senhor aspergiu água benta sobre mim e me transformou de judeu a católico. Now, Agora vou aspergir um pouco daquela mesma água sobre este presunto e torná-lo um peixe. now, that's saying that doesn't make it a fish. It's still a ham. Agora, isto é, dizer isso não faz dele um peixe. Ainda é presunto. Não importa quanto se faça a água de santa. E não importa o quanto tentemos pensar que estamos certos em repetir um credo ou nos unir a uma igreja, você permanece o que era até realmente nascer de novo do Espírito de Deus. It doesn't change you. Your creed, joining Isso não o muda. Seu credo, unir-se à igreja ou mudar suas ideias ou suas boas intenções, mesmo tão bom quanto possa parecer, ainda não está certo. Há algo que tem de acontecer. O novo nascimento é uma experiência, algo que acontece. Portanto, não é isso que traz o novo nascimento. Agora, as diversas igrejas, elas diriam: bem, aceite isso e creia naquilo e está tudo bem. Mas não está. Now, to begin with, to base back, the reason we have to be born again. Agora, para começar, para servir de base, a razão pela qual temos de nascer de novo é porque a Bíblia nos ensina que todos nascemos em pecado. Em iniquidade fomos formados e viemos a este mundo falando mentiras. Then that shows us that our nature, to begin with, is sin. Então isso nos mostra que, para começar, nossa natureza é pecaminosa, para começar. Não somos bons, para começar. So, we cannot Portanto, não podemos reivindicar nada por nossa perspicácia, nossa sinceridade, ou por quão grandes sejamos, ou quão pequenos sejamos, ou seja lá o que for. Estamos completamente errados para começar. E não há nada que possamos fazer a respeito. you can't Você não pode, Jesus disse, quem poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar uma sua estatura, uma medida à sua estatura. you can take all the thoughts, do all the dreaming of Você pode ter todos os cuidados, fazer tudo o que sonhar, ler, estudar, examinar e tudo mais, e não pode se ajudar nem um pouquinho. Portanto, isso simplesmente descarta tudo. Estou tão feliz de que seja assim, porque se dependesse do pensamento em saber alguma coisa inteligente, nós, pobres analfabetos, seríamos deixados de fora, de modo que não teríamos chance. But God, Mas Deus mudou isso, ou nunca determinou que fosse assim no princípio. As igrejas sempre tornam complicado, Deus torna simples. Deste modo, foi trazido ao nível onde todos podemos ver, todos podemos tê-lo. É para quem quiser. now, one man Agora, cannot save um homem não poderia salvar outro. Makes no Agora, não faz diferença o que alguém tente dizer.
Nenhum homem pode salvar outro, não importa quão inteligente, qual seja o seu ofício, quer ele seja pastor, padre, bispo, cardeal ou papa. Ele não pode ter nada a ver com salvar a vida de qualquer homem, porque ele próprio é pecador. Nasceu em pecado, foi formado em iniquidade, veio ao mundo falando mentiras. Ele é mentiroso para começar, e qualquer palavra que ele dissesse seria mentira se fosse contrária à palavra de Deus e ao plano de Deus. Mas Deus fez um plano para o homem ser salvo, e o homem não pode acrescentar nada a esse plano. É o plano de Deus, e esse é o plano que queremos estudar esta manhã. Qual é o plano de Deus? Ele disse: seja a palavra de todo homem mentira, a minha seja a verdade. Portanto, não ousaríamos mudar uma sentença para torná-la outra coisa. Não importa o quanto nossos rituais e assim por diante declarem, temos de esquecer isso. Esta é a palavra de Deus. Simplesmente não se pode fazer de outra maneira. Deus tem um plano. Ele fez um plano. Amém. E lembre-se, até a primeira coisa, até nascer de novo, você nunca entenderá. 2 vezes ele falou isso. Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino. Aquele que não nascer de novo não pode nem mesmo ver o reino. Agora, isso também está enfatizado. A palavra, ao escreverem todas essas palavras, disseram-me que tiveram de expressá-las em forma escrita. E quando dizem na verdade, isso é uma ênfase, como uma letra maiúscula. Na verdade vos digo. And the word in one place or many places is translated absolutely. E a palavra em um lugar ou muitos lugares é traduzida absolutamente. Absolutamente vos digo. Quem disse isso? Um cardeal, padre, pastor, evangelista, papa? O próprio Deus. Amém. Now there's no excuses. Even in no eyes. No eyes at all. Cannot in any other way. No matter how great he is, what his name is, how big he is, or how popular he is, he cannot even understand the kingdom of God until he's born again. It's a great subject. Agora, não há desculpas. Ele de modo algum irá, de modo algum mesmo. Não pode de nenhuma outra maneira. Não importa quão grande ele seja, qual seja o nome dele, quão grande seja ou quão popular seja. Ele nem mesmo pode entender o reino de Deus até que nasça de novo. É um grande assunto. Glória a Deus. Na verdade vos digo. Observe, vá buscar a tradução do grego, você encontrará não ver com os olhos, você vê com o coração. Veja, você não pode ver o reino de Deus com os olhos, porque é um reino espiritual. Está vendo? In other words, you will never be able to understand the kingdom of God until you... Em outras palavras, você nunca conseguirá entender o reino de Deus até que nasça de novo. É tudo um mistério desvendado. E quando você nasce de novo, os planos do reino, o próprio reino torna-se real para você. Como um empreiteiro para construir um edifício, a menos que saiba ler uma planta, não adianta ele tentar construir um edifício se não entende a planta. E então, quando entende a planta, então ele sabe como construir o edifício. Essa
essa é a maneira que é. That's what happens about building the kingdom of God. You've got to understand the blueprint, and you won't know the blueprint until you're born again. And when you're born again and then deny the blueprint, what takes place? Isso é o que acontece quanto a construir o reino de Deus. Você tem de entender a planta. E você não conhecerá a planta até que nasça de novo. E quando nasce de novo e então nega a planta, o que acontece? Her name was Lee before she was married. When I used to pastor the Milltown Baptist Church, they belonged to the United Brethren Church, but they liked me real well. Uma jovem simpática que recentemente eu e a mãe dela estávamos nos conhecendo quando éramos jovens. E ela era uma mulher simpática e bonita. O nome dela é Huff. Agora, seu nome era Lee antes de se casar. Quando eu pastoreava a Igreja Batista de Milltown, eles pertenciam à Igreja dos Irmãos Unidos, mas eles gostavam muito de mim. E eu passeava com ela. Eles moravam bem longe, para lá do irmão Wright, aqui. E eu costumava ir à casa deles, e a mocinha era uma mocinha muito negra. E foi minha namoradinha. E o irmão Lee, um ótimo homem, leal à igreja, do ponto de vista da Igreja dos Irmãos Unidos, e certa noite ele me convidou para ir para casa com ele e passar a noite. E eu disse, irmão Marion, ficarei feliz em fazer isso. E assim, depois que o culto terminou, bem, a moça e eu entramos no carro e fomos para lá. E tive de abrir uma dúzia de portões, creio eu, contornando a montanha e subindo para chegar a uma grande e velha casa de troncos. Bem, nós nos sentamos no pátio e esperamos sua mãe, seu pai e a irmã mais nova chegarem. Quando chegaram, todos entramos e tomamos um lanche aquela noite. A mãe serviu algumas coisas e comemos, e o pai e eu estávamos dormindo no andar de baixo, em uma cama grande, com colchão de penas e um colchão de palha embaixo dele. Você sabe, dorme-se muito bem. É melhor do que qualquer destes colchões Beauty Rest que se compra, eu garanto. E assim a mãe e as duas moças foram para o andar de cima. E aquela noite, enquanto estávamos deitados lá, o irmão Lee teve um sonho. E ele sempre havia debatido comigo sobre o batismo em água em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele não cria nisso. E ele era empreiteiro, então ele disse, irmão Branham, acabei de ter um sonho. E ele disse, sonhei que fui a New Albany e eu estava construindo a casa de um homem e ele me deu a planta. Mas quando vi a forma como ele pôs as janelas e arrumou certo lugar, eu disse, isso não está certo, simplesmente não pode estar certo, está ao contrário, isso não está certo. Então, eu construí do jeito que achava que estava certo. E quando ele voltou da Flórida, das férias, eu já estava quase terminando a casa dele. Ele olhou para a casa e foi, e pegou a planta, e olhou para ela e disse, ei, você construiu errado a minha casa. Eu disse a ele, não, eu não construí errado a sua casa. E quanto a esse lugar assim e assim, bem, ele disse, isso realmente não vai aí. Ele disse, derrube-a. Se espera que eu lhe pague, você irá construí-la da maneira que a planta mostra. E ele disse, o que você acha disso, irmão Branham? Eu disse, há um riacho que corre logo abaixo da casa, e fomos até ele. Ele disse, não quero nenhuma demolição naquele dia. Eu disse, acerte agora.
edifique de acordo com a planta. Amém. Como isso deu retorno? Bem recentemente, uma de suas... Então, sua filha se casou com um ótimo moço, bom homem. Ele é mecânico de máquinas aqui na fábrica de barcos e o rapaz teve seus dedos cortados deste jeito. Um bom homem. E eles têm uma família admirável. 3 garotinhas e uma delas é todas cristãs. E elas formam um trio. Se alguma vez tivermos uma reunião aqui, elas virão cantar para nós. E uma das garotinhas formou-se em música de piano e era professora de música clássica quando ainda era bem criança, com 15, 16 anos. E as crianças na escola começaram a caçoar dela sobre diversas coisas e, por ser cristã, isso mexeu com ela e fez com que tivesse um colapso e ela perdeu o juízo. E estavam com ela em Louisville e iam levá-la para um hospício na segunda-feira seguinte. E eles não, os médicos, não me deixavam vê-la. Eu fui como visitante e me sentei ao lado da cama com o pai e a mãe. E enquanto eu estava sentado ali, o Espírito Santo se moveu neste sanatório Nossa Senhora da Paz, em Louisville, para onde levam os pacientes com esgotamento nervoso e quando ainda há esperança para eles. Então, se não podem fazer nada por eles, os enviam para Madison, Indiana. E a mocinha ia para Madison naquela semana. Eles não podiam fazer mais nada por ela. E sentado lá, uma visão veio diante de nós e falou com a mocinha em nome do Senhor Jesus. E a mãe agarrou-me o joelho, ergueu o braço e agarrou a mão do marido e disse: nunca está errado. Eu disse: não se preocupem, ela ficará bem. Saí rapidamente do edifício. Aquela noite, às 9 horas, o telefone tocou, ou creio que era pouco antes das 9, antes de eu chegar à igreja aquela noite. Foi no domingo, e o pai, com o coração tão emocionado, disse: não consegui ir para casa sem dar a boa notícia, irmão Branham. Ele disse: o médico entrou e examinou minha filha. Ele disse: o que aconteceu com ela? Ela pode ir para casa amanhã. Quando o corpo de mamãe jazia no caixão faz algumas semanas, lá estava o trio. A mocinha, tão bonita quanto podia estar. Ela e seu namorado, docemente. Oh, é o que eu digo. A planta. A palavra de Deus é aquela a qual cabe explicar o plano de como devemos nascer de novo. Amém. Nascer de novo é necessário a cada ser humano. Então veja como a planta de Deus para nós, a Bíblia Sagrada, nós temos fazer com que nossas vidas se adequem à vontade perfeita de Deus. Se você quer ser curado, creia que Ele é o curador. Se você quer ser salvo, creia que Ele é o seu Salvador. E tudo quanto precisares nesta vida, você tem aqui. A Bíblia Sagrada dá-nos a condição de estarmos felizes, de pé, alegres nesta hora, tá bom? Deus abençoe a todos. Nós paramos no parágrafo 55 aqui da mensagem. Acho que eu vou marcar aqui para não esquecer 55. Quem sabe numa próxima ocasião nós poderemos continuar. Mas amanhã, quinta-feira, nós estaremos no tabernáculo, terminando a mensagem que nós já iniciamos, né? Um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto. Então nós vamos continuar amanhã a mensagem, um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto. Mas Deus abençoe todos os nossos irmãos aí, na conexão. Temos aqui alguns, Maria Isabel André Dantas, Isabel Gonçalves, Tatiana Norberto, Matheus Jesus, Sandro Sueli, também Cideci Soares, e também tem Domingas Santos. Muito bem, a Cideci Soares, oração por mim e por minha família, ela pede oração. A Isabel Gonçalves também pede oração ela pede oração por sua família, tá bom? Então, irmãos, creia de coração. O mesmo Deus que está aqui é o que está aí, o mesmo que fez as promessas é o mesmo que cumpre. Então, creia de coração, vai depender da sua fé, amém? Se você crer, você verá a glória de Deus. Então, vamos orar. Se tiver mais alguém doente, enfermo, creia na oração da fé. Deus pode te curar.
Amém? Que Deus te ajude, amado Deus. Pai Celestial, a pedido dessas duas irmãs, eu levanto a minha mão, peço a graça, a misericórdia, Senhor, o poder da cura divina, vai contra ela, sua família e tudo quanto for preciso nesta hora. Envia, Deus, como curador, como libertador, o grande e poderoso Espírito Santo de Deus. Sara suas feridas, ajude elas, tantos quanto estão necessidade nessa hora. Está no momento de oração conosco, que teu Espírito Santo possa os curar, libertar e dar condições para estar de pé, para te louvar. No nome santo de Jesus Cristo, repreendemos todo o mal, todo o espírito das trevas, todo o espírito de enfermidade. Ordenamos que saia e o poder ressurreto de Jesus Cristo e a palavra manifestada para nós nesses dias, ó Deus, possa estar na nossa vida cotidiana, Senhor, cumprindo tudo que foi dito através da sua palavra. No nome santo de Jesus Cristo pedimos por essas bênçãos, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, Deus abençoe a todos, né? No nome de Jesus Cristo, por mais essa dádiva boa espiritual. Mas nunca esqueça disso, necessário vos é nascer de novo. Tem muitas pessoas que dizem que querem nascer de novo, aí passa anos, eles mudam a maneira de caminhar, de viver, né? Dando um mau testemunho. Mas uma pessoa que nasceu de novo em Cristo Jesus, que morreu para o mundo e nasceu em Cristo Jesus, é uma nova criatura, tá bom? Porque o Espírito de Deus habita nessa pessoa. Então ela é qualificada como filho, filha de Deus, porque Deus habita nela, tá bom? Deus abençoe a todos, meu muito obrigado, boa noite no nome de Jesus Cristo, boa janta para quem não jantou ainda, e vamos encerrando com mais louvor aqui. Encerrando com mais louvor aqui, para fechar, tá bom? Deus abençoe a todos no nome de Jesus Cristo, e até amanhã nos convido a estar conosco, se você pode, né? A partir das 7h30, aqui no Tabernáculo, em Álvares Machado. Também terá transmissão talvez pelo YouTube e pelo Facebook, creio que também será. Deus abençoe. Boa noite a todos, no nome de Jesus Cristo. Muito obrigado. Quem avisa amigo é, diz o ditado popular. E sendo eu teu amigo, sim, eu tenho que te avisar que existem dois caminhos, um mais espaçoso, outro apertado. Sendo amigo, tenho que evitar esse teu caminho errado. Sendo amigo, tenho que evitar esse teu caminho errado. Quem avisa amigo é, eu tenho que te avisar. E depende da tua escolha, sim, vida ou morte tu terás. O caminho é espaçoso, com prazeres e diversões, mas o seu fim é só tristeza, agonia e aflições. Mas o seu fim é só tristeza, agonia e aflições. Quem avisa, amigo é, diz o ditado popular. E sendo eu teu amigo, eu tenho que te avisar. Quem avisa, Amigo é, eu te avisar,
que é bom é ter uma vida cheia de amor, ter Jesus no coração. É no caminho apertado que você encontrará luz e certeza de vida eterna, sim, oferecida lá na cruz. E certeza de vida eterna, sim, oferecida por Jesus. Amém, amém.